Oi pessoal, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Bruno Oliveira, sou professor de Direito Eleitoral e hoje eu quero tratar com vocês sobre um tema um pouco complicado, que é a respeito do fundo eleitoral para as eleições 2022. Será que de fato nós teremos um fundo eleitoral astronômico para as eleições gerais do ano que vem? O que vocês acham? Bom, antes disso, quero que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Vocês já sabem que o fundo eleitoral, Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral, ele é diferente do fundo partidário. O fundo partidário é um fundo de apoio aos partidos políticos que é feito mensalmente. O fundo eleitoral, ele foi criado especialmente para financiar a campanha eleitoral. E ele é composto de dotações de recursos públicos. E aqui eu trago para vocês um histórico desse fundo eleitoral, né? A gente sabe que ele é composto então de recursos do Tesouro Nacional para subsidiar as eleições. Em 2018, nas eleições gerais de 2018, nas últimas eleições para presidente, ele foi composto de 1,7 bilhão, né? 1,7 bilhão. Em 2020, para as eleições municipais, 2 bilhões. E para 2022, foi aprovado um fundo eleitoral de 5,7 bilhões. A pergunta é: depende agora de sanção ou de veto do nosso presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro vai vetar? No histórico das falas do próprio Jair Bolsonaro, esse fundo eleitoral não era muito bem visto para os olhos do presidente. Bom, ao longo do tempo, principalmente após a aprovação da dotação orçamentária para 5,7 bilhões, justamente nesse momento de pandemia, gerou um bafafá estrondoso nas mídias, nas redes televisivas, jornais, revistas, rádio, enfim. Está acontecendo uma pressão gigantesca no presidente sobre a questão do veto a esse fundo eleitoral. Até alguns dias atrás, Jair Bolsonaro tinha sinalizado que iria vetar, só que houve agora uma mudança de argumentos. Isso aconteceu de ontem para hoje, em que Bolsonaro vetaria somente o excesso, ou seja, o excesso aqui seriam de 2 bilhões, ou seja, o fundo partidário ainda permanecia em quase 4 bilhões. Bom, não sei se isso foi uma jogada do Congresso Nacional para aprovação de um valor alto, para depois, na hora de vetar, reduz esse valor, mas ele continua sendo alto. Então é como se eu jogasse 10, vetasse 5, mas ele continuaria 5. No caso aqui não, né? Aprovou 5,7, vetaria 2, ficaria 3,7, quase 4 bilhões de reais. Ainda seria o dobro das eleições 2020, né? E mais do que o dobro das eleições de 2018. Faz sentido uma aprovação de um fundo eleitoral tão gigantesco nesse momento em que nós estamos corrigindo arestas por conta da situação da pandemia do coronavírus? E aí fica uma reflexão para todos nós, né? Nós temos que acompanhar as cenas dos próximos capítulos. O montante de recursos do fundo eleitoral, ele é definido na proposta orçamentária, como nós vimos, né? Depois de aprovados pelo Congresso, os valores eles precisam ser disponibilizados ao TSE até o primeiro dia útil do mês de junho do ano eleitoral. Então nós temos que aguardar agora o caminhar, sanção ou veto do presidente. Qualquer novidade eu venho aqui trazer para vocês para a gente compreender como será composto de fato o fundo eleitoral para as eleições 2022. Fiquem com Deus, bons estudos e até mais.